Olá, estamos de volta com o canal Mundo e gostaria de dizer à nossa audiência que faz mais ou menos uns 30 dias que a gente não está gravando nenhum vídeo porque nós estávamos em mudança, né? Nós estamos fazendo algumas mudanças e essas mudanças fizeram com que a gente ficasse um pouco afastado do nosso canal. Porém, nós estamos retornando e dessa vez nós vamos retornar com uma série de vídeos onde nós vamos estar falando sobre algumas coisas muito sérias que estão acontecendo no mundo neste momento. E uma das coisas que nós vamos retratar neste vídeo é sobre, você já deve ter ouvido falar sobre isso nos telejornais, nos jornais e assim por diante, sobre o banimento das testemunhas de Jeová na Rússia. E é um tema que é muito sério. Por quê? Porque isso vai implicar uma série de consequências que infelizmente muitas pessoas no mundo, infelizmente a intolerância existe, estão de certa forma comemorando, né, o fato de as testemunhas terem sido banidas, né, da Rússia. Apesar de no Brasil nós temos algumas pessoas como o Boechat, da Band, o Leão e outras celebridades da Record, de várias emissoras terem defendido as testemunhas de Jeová no sentido de que a intolerância não é bem-vinda em lugar nenhum, nós tivemos casos, né, de youtubers de outras religiões comemorando, né, o fato do banimento das testemunhas de Jeová na Rússia. Porém, essas pessoas certamente não sabem as consequências do que está acontecendo e do que vai acontecer a partir de agora, porque nós vamos viver um fato novo, um momento novo da história. E para que vocês entendam o que eu estou falando, vamos fazer uma série de vídeos para descrever o que muitas pessoas não sabem que está acontecendo no mundo. Então, neste primeiro vídeo, nós vamos falar sobre a questão dos cristãos no mundo. E para você entender que não há nenhuma razão para se comemorar o banimento das testemunhas de Jeová, porque eles são tidos como uma organização cristã, fazem parte, né, de um grupo religioso que hoje é em torno de 2 bilhões de pessoas que professam o cristianismo, vamos dizer assim. E elas estão nesse grupo porque elas falam sobre Jesus, elas acreditam em Deus, né? E dentro desse grupo de pessoas, de 2 bilhões, eles são tidos como os cristãos. Aqui do meu lado tem um mapa, e eu vou mostrar para vocês qual é a realidade do mundo em relação aos cristãos, para que você, intolerante, que está aí comemorando o banimento das testemunhas de Jeová, pense 2 vezes antes de comemorar, porque você não tem noção da realidade, do que está acontecendo no mundo. Então a gente vai mostrar para você. Este mapa, ele é um mapa que nós pegamos da internet, e ele está pontuando a realidade dos cristãos no mundo hoje. Hoje, 100 milhões de cristãos são perseguidos no mundo. 100 milhões. Desses 100 milhões, em torno de mais ou menos, estatisticamente falando, 100 pessoas são mortas por dia por serem professas seguidoras de Jesus, vamos dizer assim, reconhecidamente cristãos no mundo, independente da denominação, tá certo? Então nós vamos, a partir do banimento das testemunhas de Jeová, explicar para você mais ou menos o que pode acontecer daqui para frente. Aqui está a Rússia, aqui nessa parte cinza é a Rússia, ok? A Rússia, ela baniu 175 mil pessoas que professavam sobre Jesus, que pregavam para as pessoas sobre Jesus e tidos como cristãos. Eles pregavam na Rússia, 175 mil pessoas não podem mais fazer isso lá. A sede dessa organização ela foi fechada, vai ser tomada pelo governo, e qualquer outra testemunha de Jeová desses 175 mil pessoas que de alguma forma forem para a rua, ou se reunirem, ou pegarem uma Bíblia e falar com alguém sobre isso, será tido como extremista, ele pode ser preso. Só que no caso da Rússia comunista, como todo mundo sabe, lá existem campos de concentração na Sibéria, até hoje existem vários campos de concentração espalhados pela Rússia. Eles não vão ser só perseguidos, muitos deles vão ser perseguidos, vão ser presos e até mortos. Só que não vai chegar na imprensa, obviamente, porque a Rússia é um sistema que a mídia é controlada pelo governo. Pois bem, você tem aqui embaixo Cazaquistão, Uzbequistão e todas essas da vida aqui, Uzbequistão, Tacaquistão, o Turquistão,
o Uzbequistão. Esses países são da antiga União Soviética. Se você se lembra bem, esse aqui faziam parte do mesmo bloco. Tá? O Cazaquistão, até hoje, ele tem uma influência direta do governo russo. Putin tem relacionamento com todos esses países, vende arma para esses países. E tem um pequeno detalhe que não pode ser desconsiderado. A Rússia tem uma forte influência da Igreja Católica Ortodoxa. E os ortodoxos, unidos com Putin, é que fizeram esse ataque contra a organização das Testemunhas de Jeová dentro do país. Os ortodoxos é que alimentaram todo esse processo que fizeram com que Putin se voltasse contra as Testemunhas de Jeová e banissem elas de lá. A pergunta é a seguinte: se a Rússia fez isso, o próximo passo pode ser o Cazaquistão, o Uzbequistão, o Taquistão e assim por diante. Certo? Tá. Só que tem um problema que as pessoas não estão percebendo. E muita coisa tem a ver com a questão histórica. Isso aqui tem influência direta de 3 blocos que existem hoje no planeta, que é o bloco globalista, o bloco comunista, que é Rússia, China, e o bloco islâmico. E eles interagem entre si. Isso eu vou mostrar no próximo vídeo para vocês. Eu vou explicar em mais detalhes, porque nós fizemos um organograma dessa estrutura. Tem 5 metros de altura, mas a gente dividiu lá em 5 partes para tentar explicar isso para vocês da melhor maneira possível, para que vocês compreendam que aqui, nesse processo, tem o dedo da ONU. Por quê? Porque o processo de vermelho está se espalhando pelo mundo inteiro. Então, esse primeiro passo de banimento das Testemunhas de Jeová significa que diversas outras religiões cristãs irão sofrer o mesmo impacto. Então, olhem só, olhem para esse mapa, olha o que está acontecendo. Você vai ter o banimento provavelmente nesses países, você já tem a perseguição contra os cristãos em todos estes países. Vejam o número de países onde existe perseguição contra os cristãos. Isso aqui é metade do mundo praticamente. Os cristãos estão sendo banidos. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui na Nigéria, 40% dos cristãos já foram ou expulsos ou mortos. Certo? No Egito, a mesma coisa. Na Líbia, a mesma coisa. Na Argélia, a mesma coisa. E ainda tem uma outra história que envolve também os judeus. Os judeus, que antes tinham vários espalhados por todo o norte da África, hoje representam apenas nada, praticamente. Hoje, os judeus se resumem praticamente a Israel. E aí você vê a ONU, com aqueles países aliados, todos atacando Israel. Uma informação importante que talvez você não saiba, mas 65% da ONU hoje